Ele acordava todos os dias com o mesmo som, o eco do silêncio. Nenhum bom dia, nenhum olhar, nenhum toque. O sol nascia, mas parecia não nascer para ele, porque no mundo daquele homem o tempo tinha parado. Ele era um leproso, e isso naquela época não era apenas uma doença, era uma sentença de exclusão. Os religiosos o chamavam de impuro, os vizinhos o chamavam de amaldiçoado, e a sociedade o chamava de problema que deve ser mantido longe. Sua casa agora era o deserto, sua companhia, o vento, sua identidade esquecida. A lei mandava que, ao se aproximar de qualquer pessoa, ele gritasse: impuro, impuro! Era obrigado a avisar que era uma ameaça, como se ele já não carregasse dor suficiente no próprio corpo. Suas feridas não eram só na pele, eram na alma. Quantos aqui vivem assim hoje? Rejeitados pela família, ignorados pela igreja, evitados no trabalho, esquecidos pelo mundo. Pessoas com cicatrizes invisíveis, carregando culpas, dívidas, traumas, vergonha. Gente que grita por dentro: me vê, me toca, me escuta. Mas tudo o que recebem é mais silêncio. Talvez você conheça essa dor. Talvez você esteja vivendo ela agora, porque ainda hoje existe um vale dos intocáveis. Gente que parece invisível na multidão, que ninguém chama pelo nome, que ninguém pergunta como está, mas esse homem, esse leproso da Bíblia, ele fez algo que quebrou o ciclo, porque mesmo sendo rejeitado por todos, ele ousou acreditar que ainda havia esperança. E foi aí que o milagre começou. Ele ouviu um boato. Alguém de longe comentou sobre um tal de Jesus. Diziam que ele curava cegos, levantava paralíticos, expulsava demônios. Mas o que chamou a atenção daquele leproso não foi o poder de Jesus. Foi a forma como ele olhava para as pessoas, com dignidade, com verdade, com amor. E isso já era cura demais para alguém que só conhecia desprezo. Então ele decidiu: iria até Jesus, mesmo que isso custasse sua vida. A lei proibia, a multidão odiaria. Os líderes religiosos o apedrejariam se fosse necessário, mas o desespero dele era maior que o medo. Ele se levantou do chão duro, cobriu o rosto com trapos e, com o coração disparado, entrou no meio da cidade, no meio da multidão. A cada passo, olhares de nojo. A cada metro, gritos de repulsa. Sai daqui! Você não pode estar aqui. Mas ele não recuou. Ele não olhava para os homens. Ele buscava um único olhar. E quando avistou Jesus, seus joelhos cederam, ele caiu ao chão e com a voz embargada disse: Senhor, se quiseres, podes me curar. Não exigiu, não negociou, apenas se entregou. Aquilo não era só um pedido, era uma declaração de fé, uma fé ousada que rompeu leis, tradições, medos e vergonha. Uma fé que não se esconde atrás de desculpas. E é aí que a história muda de tom. Porque todos esperavam que Jesus se afastasse, que virasse o rosto, que desse uma lição. Mas ele fez o impensável. Ele se aproximou. O povo prendeu a respiração. Os discípulos congelaram. Jesus deu um passo à frente, e outro, até ficar frente a frente com aquele homem ajoelhado. A multidão murmurava: ele vai mandar ele embora. Ele não pode se aproximar. Mas Jesus se ajoelhou, olhou nos olhos daquele leproso e, antes mesmo de dizer qualquer palavra, ele estendeu a mão e tocou. Toque. Essa palavra simples, mas que aquele homem não sentia há anos. Nenhuma mão amiga, nenhuma mão de cuidado, nenhuma mão de consolo. E agora, o Filho de Deus toca o impuro. Jesus poderia ter curado com uma ordem, com um pensamento, com uma palavra, mas ele escolheu tocar, porque a cura que aquele homem precisava era mais profunda do que a pele. Jesus toca, e só então diz: quero,
fica limpo e imediatamente a lepra desaparece. A dor, as feridas, o cheiro da morte se vão, mas o milagre maior já tinha acontecido antes das palavras. Foi no gesto, porque naquele instante aquele homem deixou de ser um intocável. Isso escandalizou aquela multidão. Jesus não evitou a impureza. Jesus não protegeu a própria reputação. Jesus tocou o intocável. E naquele toque estava a mensagem: você ainda é digno de amor. E talvez hoje você também precise de um toque assim. Algo que te lembre que ainda é possível ser restaurado. E o mais bonito, esse toque ainda está disponível, porque o que Jesus fez por aquele leproso, Ele ainda faz por pessoas que se sentem quebradas por dentro. Quando a pele daquele homem foi curada, a lepra sumiu, as feridas fecharam, mas algo ainda maior aconteceu. Ele recuperou a identidade. Por anos, ele tinha sido chamado de impuro, mas agora ele era chamado de limpo. Não apenas limpo no corpo, mas limpo diante de Deus. Alguém digno de voltar para casa, de abraçar a família, de entrar no templo, digno de viver de novo. Porque quando Jesus toca alguém, Ele não apenas cura a ferida, Ele devolve o valor que o mundo tentou roubar. E quantas pessoas hoje vivem sem nome, sem rosto, sem valor, carregando rótulos que não escolheram: fracassado, pecador, endividado, invisível. Mas o toque de Jesus transforma o rótulo em redenção. Ele diz: você não é o que fizeram com você. Você não é o erro que cometeu. Você é filho, é filha, é amado. Jesus mandou aquele homem ir até os sacerdotes, como mandava a lei, mas pediu uma coisa a mais: não conte a ninguém o que aconteceu, porque o foco não era a fama, era a restauração real. Jesus não queria palco, queria que aquele homem reencontrasse a si mesmo. E é isso que Ele quer com você também, que você se lembre de quem é de verdade. Mesmo com dívidas, culpa, vergonha, passado, ainda há um nome para você: amado, restaurado, filho, escolhido. E se essa história mexeu com você, talvez seja porque Deus está te chamando para viver esse recomeço também. Porque o mesmo Jesus que tocou o leproso ainda estende a mão para quem acredita. E se você chegou até aqui, não foi à toa. Essa mensagem não é só uma história, é um convite. Talvez você esteja se sentindo exatamente como aquele leproso, rejeitado, sujo, indigno, sentado num canto da vida, acreditando que não tem mais jeito, que não existe mais esperança, que Deus esqueceu de você. Mas se tem uma coisa que essa história prova, é que Deus não se afasta dos feridos, Ele se aproxima. Ele olha nos olhos e Ele toca. Talvez ninguém mais veja valor em você. Talvez o mundo te trate como descartável, mas Jesus ainda está estendendo a mão. Não importa o que você fez, não importa quem te abandonou, Ele quer restaurar sua identidade. E se essa mensagem falou com você, então aproveita esse momento. Não deixa essa semente se perder. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Mas não só para acompanhar os vídeos, faça isso como um ato simbólico. Como quem diz: eu aceito esse toque, eu quero esse recomeço. Aqui, toda semana, você vai encontrar palavra viva, direção, fé prática. E se você deixar, Deus vai usar cada conteúdo para te lembrar: você não está sozinho. Então curte esse vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais intocáveis que estão perdidos por aí. Gente que precisa dessa palavra, mas ainda não ouviu. E comenta aqui embaixo: Jesus me tocou. Que o toque de Jesus continue te alcançando e que você nunca mais se esqueça. Ainda existe esperança, porque a mão ainda está estendida.